Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos da CPI da Covid. Então, um assunto muito interessante, onde nós teremos aí várias dicas envolvendo, obviamente, questões jurídicas, mas não tem como deixar de fazer, obviamente, uma análise política, isso tudo também que está acontecendo no nosso país. E para isso, nós vamos contar com a ilustre presença do meu amigo, advogado, professor Renato Delova, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, professor Marcelo, professor Leandro, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos ver o que a gente cria aqui, hein? Oi? Vamos ver o que a gente provoca aqui. Opa, hoje o assunto pega fogo, né, doutor Leandro? Tudo bem com você? Tudo bem, professor Marcelo, doutor Renato, como é que vocês estão? Hoje realmente o assunto promete, né? Porque a questão da politização aí, a bolsonarista, lulista, eu não sei mais quem, tudo que termina com ista já gera dor de cabeça, né? Exatamente. Deixa só eu fazer uma pequena análise introdutória para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, e antes também fazer dar um aviso que o professor Delova, ele coordena o Delova Educacional e ele disponibiliza, inclusive, certificados de participação nessa live. Então, ao final da live, eu peço para que os colegas que estão nos assistindo encaminhem um e-mail direto para ele no delovaeducacional@gmail.com para que ele possa fazer a emissão dos certificados. É esse o e-mail, né, Delova? Só confirmando. Perfeito. delovaeducacional@gmail.com. O professor Delova, então, gentilmente encaminhará o certificado de participação. Temos muitos alunos nos assistindo aqui, não é, que precisam contar horas para as faculdades. Então, o Delova Educacional se propôs aí a emissão destes certificados. Então, só ao final da live encaminhar um e-mail ao professor Delova no delovaeducacional@gmail.com que ele fará a emissão dos certificados. Muito bem, e agradeço mais uma vez também a disponibilidade tanto do Dr. Leandro de Lima Oliveira, advogado criminalista militante há mais de 20 anos, em participar conosco dessa live pelo Direito Penal em Debate, e o professor Delova, advogado também, já militante há algumas décadas e professor universitário, um grande estudioso da área do direito, e compartilhar esses seus conhecimentos conosco. Bom, hoje o nosso tema versa sobre a CPI da Covid-19, esse vírus terrível que assolou o mundo e aqui no Brasil, infelizmente, já fez quase 500 mil vítimas, quase 500 mil de pessoas morreram por causa disso, outras tiveram o Covid, estão aí com algumas sequelas muito graves decorrente desse vírus. E tendo em vista alguns fatos que foram noticiados, principalmente pela falta de oxigênio no Amazonas, o senador Randolph Rodrigues, ele colheu assinaturas no Senado Federal para que fosse instaurada uma CPI para apurar, principalmente, essa questão da falta de oxigênio, que foi amplamente divulgado pela imprensa no estado do Amazonas, eventuais omissões do governo federal, também o atraso nas compras de vacinas e aquisição de medicamentos sem comprovação científica. Então, este foi o escopo da instauração dessa CPI, que, na verdade, não foi instaurada.
houve a necessidade de se ingressar com mandado de segurança no STF, e aí então o STF determinou que fosse instaurada a CPI, por quê? Segundo, inclusive, precedentes do próprio STF, como foi o caso da CPI dos bingos em 2005, a CPI da Petrobras em 2014, preenchido o requisito legal de 1/3 das assinaturas, é obrigatória a instauração da CPI. E foi isso, então, que o STF determinou, e assim, no final de abril, foi instaurada a CPI, e hoje nós temos, então, a oitiva aí de várias pessoas, não é, nesta CPI, que tem como presidente o senador Omar Aziz, como vice-presidente o próprio Randolfo Rodrigues e como relator o senador Renan Calheiros. Então, é uma CPI que corre lá no Senado Federal. E aí vem todas as discussões agora. Feita essa análise inicial, só para que quem está nos ouvindo, não é, entenda juridicamente o porquê que está tramitando esta CPI. Nós temos uma previsão constitucional, lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece que a CPI ela pode ser instaurada mediante requisição de 1/3, no mínimo, dos deputados ou dos senadores, neste caso foi do Senado Federal, para se apurar um fato certo e por prazo determinado. E mais, a própria Constituição prevê ainda que estas CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, ela tem uma função de investigação. Então é importante só lembrar que CPI não condena ninguém. CPI investiga e encaminha suas conclusões à autoridade competente. Se investigou, apurou um crime, manda isso para o Ministério Público para que ofereça denúncia contra os possíveis responsáveis. Ou mesmo se adote algumas medidas políticas, como até mesmo, por exemplo, um processo de impeachment pode ser instaurado com base nesses elementos que forem colhidos durante a CPI. E aí eu gostaria, então, que o professor Renato Delova fizesse essa análise inicial de como é que está essa CPI, porque cada dia, Renato, a gente vê uma coisa ali que arrepia, não é? Você fala, pô, mas quem que está com a razão, quem que está com a verdade, o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito, o que tem por trás, não é? Dessas alegações todas que são feitas aí na CPI. Então, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, Renato, de compartilhar conosco os seus conhecimentos, e já jogo aí essa bomba aí para você tentar explicar para nós o que está acontecendo lá no Senado Federal nessa CPI. Professor Marcelo, obrigado aí pelo convite aqui, Direito Penal em Debate. Aí fiquei sabendo de uma outra figura ilustre, né? O professor Leandro também aqui conosco. O professor Marcelo já adiantou aqui algumas questões, algumas previsões legais em relação aí à formação da CPI, né? Qual é a base legal, quais são os objetivos. E antes de começar aqui, daqui a pouco eu vou fazer umas provocações. Algumas aparecerão daqui a pouco sozinhas, né? Agradecer aqui a professora Cláudia, esses elogios aí, o pessoal que eu paguei para elogiar aqui durante a live, né? Então eles aparecem. Tem muita gente muito inteligente, alunos, advogados, professores estão aqui conosco para poder contribuir aí, participar e fazer uma provocação. Como você colocou, professor Marcelo, realmente, assim, tem um show lá, né, de horror em algumas situações, porque a gente percebe uma situação muito política, que, lógico, a CPI tem uma questão, uma base jurídica, como o professor colocou aí, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, e tem uma lei específica, o regulamento, que vai regrar isso, que é a lei 1579/52, que contribui aí para a formação dessa CPI, ou no Senado, ou às vezes na Câmara Federal, ou às vezes uma CPI que envolve os dois lados, uma CPI mista, né? Nesse caso, como você colocou, tem um prazo determinado, né? Um fato específico, que é exatamente a questão da vacina. Comprou ou não comprou, né? Tem uma situação aí de responsabilização, não tem uma questão de responsabilização, a gestão foi boa, faltou gestão, né? Então nós temos pelo menos 5 pontos interessantes e são essenciais aqui nessa CPI, que já vem acontecendo, né?
O primeiro ponto importante é em relação à atuação dos governistas. Então nós temos, por exemplo, dos 11 titulares ali, pelo menos que compõem essa comissão, 4 tem a ver com o governo. Então, apesar de ser uma minoria, professor Leandro, envolve aqui por parte da minoria, uma tentativa de proteger o governo. Então, o primeiro ponto fundamental da CPI é a identificação desses governistas, que são a maioria. O segundo ponto, eu já vou trabalhar cada um deles, e de repente fazer a provocação para nós aqui. O segundo ponto seria exatamente o posicionamento do relator. O relator não é amigo do chefe do executivo. Então nós temos aí um relator que pode trazer alguns problemas e pode fazer uma indagação muito mais enérgica, contrária ao próprio governo. Então o primeiro ponto, a atuação dos governistas, e aqui o posicionamento do relator. E aí nós temos os depoimentos, que é o terceiro ponto também fundamental, que já envolveu aí pelo menos a oitiva não dá nem para contar, de vários ex-ministros da saúde. Tem o atual, que não sei se dura até o final da CPI também, então tem vários nomes aqui, alguns médicos, secretários, presidentes, representantes aí de vários institutos que nós também já ouvimos. Esse é o terceiro ponto, os depoimentos, é o terceiro ponto fundamental. O outro é a reação do Planalto todo em relação à CPI, e o final, como o professor também adiantou, são os resultados e, de repente, as consequências da própria criação da CPI. Nós temos o seguinte: o primeiro ponto é que a existência já da CPI, por si só, ela causa algum tipo de entrave para o governo. Não só atualmente, mas também as suas ideias eventuais para uma reeleição. A simples existência dessa CPI. Então nós temos aí diversos problemas que envolvem a CPI, e no primeiro ponto, que é a atuação dos governistas, é que houve, desde o início, isso está acontecendo, todo mundo percebeu, uma tentativa da minoria governista de fazer a inclusão dos prefeitos, por exemplo, e também dos governadores. Então, quer dizer, eu não posso salvar o governo, pelo menos que apareceu na CPI, não posso salvar o governo, mas eu posso, aqui como minoria governista, fazer com que a CPI tenha caminhos que não seja um caminho tão direto para o executivo, mas possa dividir algumas responsabilidades, especialmente aí para prefeitos e governadores, em relação à atuação deles. A outra questão é que, como você envolve prefeito e governador, você vai trabalhar, obviamente, uma questão relativa aos repasses desses valores para eles. E aí eles terão, esses entes todos, federativos, terão que explicar com uma determinada transparência o que fizeram com os repasses, com os valores recebidos. Daí você acaba tirando o foco do presidente da República. Então veja que nessa CPI esse jogo é um jogo interessante para nós aqui na ciência política, que também na ciência política nos limites do ponto de vista jurídico. Ainda em relação à atuação dos governistas, nós temos, por exemplo, que essa minoria governista tem um trabalho, olha que coisa, um trabalho de contenção de dano, porque com a CPI a coisa já ferrou para o governo em vários aspectos. A gente vai ver daqui a pouco, isso pode ser positivo até, vamos ver se isso é real. Então tem uma ideia de contenção de danos, então, para evitar que haja uma sugestão final, uma recomendação final da CPI, que possa, de repente, até sugerir um impeachment ou até a prisão de determinados ministros, que aí os senhores criminalistas têm uma autoridade quase que suprema quando comparado a mim para falar sobre questões relativas a isso aí. Então, o foco nesse primeiro ponto da atuação dos governistas será um foco de avaliação de repasses e também de transparência desses valores. Então, você acaba tirando esse primeiro foco. O outro ponto que eu citei, que é o posicionamento do relator, nós temos aqui, ou tivemos pelo menos até o momento, uma primeira discussão lá atrás, que apesar de nós termos 4 só dos 11 do governo, aí nós temos lá os restantes, nós temos aí pelo menos 8, 7 caras que aparentemente não são do governo, mas que eles têm divergências entre eles mesmos. Então, 4 com alguns divergentes, nós teríamos aí um equilíbrio nessa discussão no contexto da CPI. E a primeira questão ali do relator foi exatamente traçar, por isso que eu falo dessa divergência entre eles. Então essa questão da minoria é meio relativa. A divergência era, como é que a gente vai seguir com a CPI?
Nós teremos uma linha mais, né, do tempo, de como começou a pandemia, de como o executivo atuou nessa gestão toda, ou a falta de gestão, ou nós iniciaremos, por exemplo, com as atuações atuais, as decisões atuais do governo. Como a gente começa a avaliar na CPI? Desde o comecinho ou a partir de agora? Vamos imaginar assim, desde a motociata para cá, né? Quer dizer, a partir de quando nós vamos fazer as perguntas? Qual é a linha do tempo para, né, o desenvolvimento dessa CPI? O outro aspecto, ainda no que se refere ao posicionamento do relator, nós sabemos que ao final ele pode requerer, pelo menos requerer, né? A gente vai dizer aqui que ele pode recomendar um indiciamento de vários integrantes até do governo. A gente vai perceber depois se a CPI ela traz alguma coisa nova ou ela traz algo que todo mundo já conhece, né? Vamos ver como é que a gente vai desenvolver aqui. E uma outra situação também no posicionamento do relator é que ele consegue identificar, assim como a maioria, né, desses que compõem ali, a ideia da cloroquina, né? Primeiro ponto, né, que vai ser discutido, está sendo cloroquina de um lado e, por outro lado, sobre a compra ou não de determinadas vacinas. O ponto principal é esse: cloroquina de um lado, que é essa insistência desde o início, e no segundo aspecto, sobre a compra das vacinas. Negligenciou ou não negligenciou em relação a esse assunto, né? Insistiu na cloroquina ou não comprou, né, a vacina porque não quis ou por outro motivo. Por isso os depoimentos nos levarão, que é o próximo ponto fundamental, os depoimentos nos levarão então a entender o porquê da cloroquina, se tem gabinete paralelo, se realmente teria esse tratamento precoce, como a gente está percebendo, se tem mesmo, não tem, ou de repente teve oportunidade para a compra da vacina e também não quis, como já virou até meme da Pfizer, né? Não dá nem para falar Pfizer, a galera dá risada. É verdade. Não é? Em relação aos depoimentos, que reforça os primeiros dois pontos, né, fundamentais, vai se referir, por exemplo, então, a esses ministros, ex-ministros da saúde, obrigatoriamente nós temos que ouvi-los, né? O Mandetta, do ponto de vista de uma avaliação da ciência política, o Mandetta, ele falou e utilizou como palanque, né? Ele é um político, ele tem interesses políticos, não sei qual o cargo que ele pretende, talvez alguma avaliação até presidencial, porque agora todo mundo parece querer ser presidente da República, me parece que é fácil, considerando, né, os últimos anos, que qualquer um pode ser, né? Então o Mandetta, o discurso dele é político, apesar de ter sido ex-ministro, né, ele acabou trazendo algumas informações ali, contrário, mas também utilizando como palanque, né? Depois veio a intenção política é clara, né, em relação ao nosso amigo Mandetta, amigo de vocês. O Nelson Teixe, por exemplo, trouxe as informações que precisava, mas não, né, ele não tem aquela veemência, nem na fala, nem no comportamento, então ele não chama muita atenção, o que fica meio fora, né, do alvo. O Pazuello normalmente tinha sido já acusado, né, por essa escassez ali da vacina, porque ele deixou de tomar algumas providências, e aí 70 milhões de vacina da Pfizer, né, foi atribuída à falta de gestão, de inteligência do próprio Pazuello. E o Queiroga, que está mandando ver em relação aos anteriores, justificando uma série de coisas para salvar o presidente. A reação do Planalto, né, é uma reação que você polariza, né, você está polarizando o Planalto, mas ao mesmo tempo que você polariza, né, o Centrão, como sempre, é aquele que não polariza, óbvio, né, já tem trabalhado, inclusive, uma possibilidade, a partir dessa comissão, dessa CPI, exatamente para poder apontar o nome presidenciável. O MDB trabalha nesse sentido, né, considerando até o relator do MDB em relação à CPI, obviamente, o MDB organizaria como sempre fez, né, sempre esteve em todos os governos. E os resultados, na pior das hipóteses, será uma referência ao impeachment ou também há uma recomendação de indiciamento de alguns ministros ali do governo. Tá? Nesse primeiro aspecto, coloco para vocês aqui esses 5 pontos fundamentais dessa CPI para ver que é a partir daqui que a gente pode fazer. A gente faz outras análises daqui a pouquinho. Uma questão bem interessante, inclusive, Delova, e que mostra bem o caráter político, né? Que é óbvio de toda a CPI, uma vez que você tem ali membros do Poder Legislativo, né? Seja numa CPI da Câmara, do Senado, CPI mista, uma CPI no âmbito estadual ou mesmo no âmbito municipal, fica bem nítida essa questão quando o relator, ao invés de ter ali o nome dele na mesa, não é?
não sei se vocês se atentaram a isso, ele coloca o número de mortos que já teve até aquela data. Então, o doutor Leandro, que é um estrategista no júri, sabe bem o impacto que isso pode ocasionar na população, né? Então, obviamente, isso foi feito de caso pensado, não é, doutor Leandro? E gostaria de aproveitar também, passar a palavra para o doutor Leandro, explicar para a gente um pouquinho dessa questão de vários habeas corpus que nós estamos vendo, que estão sendo impetrados para que os depoentes que são intimados para comparecer na CPI não sejam presos ou que tenham o direito de permanecer em silêncio. Eles querem ali depor como acusado, então, doutor Leandro, e não como testemunha? Como é que funciona isso? Marcelo, hoje você parece que é uma questão um tanto quanto inovadora, né, isso que está sendo feito, mas não é. Isso aí já vem de muito tempo atrás. A questão do princípio da não autoincriminação é prevista, inclusive, no texto constitucional, em alguns tratados internacionais que o Brasil é signatário. E, por incrível que possa parecer, eu acho assim tão hilário, tão absurdo, que você tem que explicar para o Senado ou para a Câmara dos Deputados o que está na lei, sendo que a própria lei emana deles. Ou seja, você tem que chegar para eles e falar, olha, gente, vamos cumprir o que está na Constituição, vamos cumprir o que está na lei, o que determina a lei, para que a pessoa possa depor ali, que ela possa não se autoincriminar, que ela possa responder as perguntas que não implique automaticamente em uma autoimputação criminal, que ela não chame para si uma responsabilidade criminal. E o que a gente observa do pessoal do Senado, dos senadores, da Câmara dos próprios deputados, da Câmara dos Deputados, é que eles simplesmente veem ali como uma oportunidade mais política. Por quê? Porque você tem todos os holofotes, por incrível que pareça, todos os holofotes voltados para o Senado ou para a Câmara dos Deputados, para Brasília, e ali é um palanque eleitoral. E eles não estão muito atentos a essa questão da legalidade. E aí, o que você tem que fazer? Automaticamente, você tem que socorrer ao Supremo Tribunal Federal. Hoje nós tivemos depoimento do ex-governador, aquele Wilson Witzel, né? Onde foi concedida uma ordem de habeas corpus para que ele permanecesse calado, não respondesse as perguntas que implicassem numa confusão, numa autoincriminação, e também que fosse garantido a ele o direito de não comparecer, o não comparecimento, e também o direito de não ser achovalhado, né? Não ser humilhado ali em público. Isso foi um direito que a própria lei de habeas corpus concedeu a ele. Agora, a questão da situação vexatória, você expor no interlocutor, seja quem for, o que eu quero dizer, isso eu falei no começo, o que a gente está discutindo aqui não é um aspecto político, a gente está discutindo um aspecto jurídico. Eu não sou esquerda, não sou direita, não sou centro, não sou nada, eu sou aqui apenas um operador do direito. A gente está discutindo ideias, a gente está discutindo, debatendo no campo das ideias, a questão política deixa para eles. Agora, essa situação que eles provocam, não há, pelo que eu percebo, não tem nem pé nem cabeça, né, professores? Agora, você tem que ir bater a porta de um Supremo para que seja garantido um direito constitucional sagrado a qualquer cidadão, independentemente de quem sente ali, é algo assim absurdo, né? Eu não consigo entender essa dinâmica que eles fazem. O próprio Senado desrespeitando as leis. Mas o doutor Leandro teve uma experiência já, inclusive, com relação a isso. Aqui em Campinas, nós tivemos a CPI do narcotráfico. Na verdade, veio, né, durante um período, a CPI do narcotráfico ficou aqui em Campinas. O doutor Leandro já era advogado, eu ainda estava no ensino fundamental. E o senhor chegou a atuar, não é, doutor Leandro, nesses casos da CPI do narcotráfico, e inclusive com a impetração de habeas corpus preventivo, justamente porque o seu cliente ia depor como testemunha na quinta-feira, e a testemunha da segunda prestou depoimento e foi preso, da terça prestou depoimento e foi preso, da quarta prestou depoimento e foi preso, seu cliente ia ser preso na quinta também, não é isso? Eu não sei se o Renato lembra, posso chamar de Renato, né? Renato e o Marcelo, vocês lembram, né? Mas isso foi na década de 90, final da década de 90. Veio uma CPI do narcotráfico e se instalou aqui, é uma CPI itinerante. Eles saíram de Brasília, vieram aqui, montaram ali no Tribunal do Júri, no plenário do Tribunal do Júri, um palanque para eles, né? E na época,
foram ouvidos várias pessoas, empresários, policiais, delegados de polícia, advogados, e foi transmitido ao vivo. Na época, houve a transmissão ao vivo de todo esse episódio, e a gente ia, como advogados, a gente acompanhava aquela situação, e 90% dos depoentes, das pessoas que prestavam depoimento ali, saíam algemados, camburão. E tinha sem brincadeira, parecia final da Copa do Mundo, tinha uma população, tinha um povo lá fora, um auditório lá fora, assim, montado, todo mundo assim, aplaudindo a pessoa que saiu algemada. Prende mesmo! Até, inclusive, teve uma situação que prenderam um delegado de polícia, ele saiu algemado, estaria supostamente envolvido no esquema de narcotráfico aqui na região. Um advogado que estava acompanhando o depoimento de uma testemunha, porque, na verdade, eles intimam como testemunha e inquirem como um suspeito, né? E aí eles passam a inquirir como um averiguado, como um suspeito, e não preservam nenhuma garantia. É exatamente aí que vem o problema, né, doutor Leandro? É esse que é o problema. Aí o advogado foi interceder e o advogado foi retirado à força, quase que espancado ali no plenário do júri que ele estava tentando permanecer, ele foi retirado à força. E aí, nessa situação, quando a gente percebeu que eles estavam ali mais para aparecer na mídia, a gente começou a entrar com a HC, porque tinha um cliente nosso que ia ser ouvido, ele era policial civil, né? A gente já antevendo aquele cenário que ele iria enfrentar, tivemos que enfrentar a ordem de habeas corpus no Supremo, pedindo para que ele não respondesse as perguntas da comissão processante, da comissão parlamentar de inquérito. Isso foi feito na época. Mas algo assim parecia, não sei se o Dr. Renato assistiu, tem um filme que chama As Bruxas de Salem. Parecia a Santa Inquisição ressuscitada. Eles ressurgiram da Idade Média e vieram para Campinas assim, porque aquele está falando mentira, vai preso na hora. Segundo eles, é o entendimento deles, né? Eles não davam oportunidade para você justificar. Então, essas interferências do Poder Judiciário nessa investigação que é feita pelo Poder Legislativo, na verdade, não é interferência de um poder sobre o outro. É a manutenção das garantias constitucionais e dos tratados internacionais que são assegurados a qualquer pessoa que vai prestar um depoimento. Então, não pode o poder legislativo, nesse caso, né, quem está presidindo a CPI, agir de forma arbitrária. E hoje, claro, nós temos aí uma facilidade muito maior no que se refere aos meios de comunicação. No início da década de 90, você não tinha aí todas essas redes sociais que nós temos hoje em dia. Então, isso, professor Belova, influencia, inclusive, politicamente, bastante no julgamento, não é? Porque você tem uma transmissão ao vivo, praticamente, e 24 horas por dia, de tudo que está acontecendo, com análise de vários especialistas ou não no assunto, mas todo mundo dando pitaco nisso, não é? Tem razão. Deixa eu só fazer um comentário. Teve uma situação, desculpa te cortar, mas teve uma situação lá em Campinas, aqui em Campinas, nessa CPI que veio para cá, um investigador de polícia, ele já sabia que ia ser preso, já estava tudo pronto para ele ser preso. Sabe qual foi a estratégia dele, Belô? Ele provocou um desacato para ser conduzido e não ser ouvido, e responder pelo crime de desacato e não pelo crime de falso testemunho. Porque o crime de desacato, a pena é menor. Olha a estratégia. Pelo menos é jurídico, né? Para não ser presa pelo crime de falso testemunho. Ele estava sem advogado, eu nem lembro se ele tinha advogado ou não, mas ele usou dessa estratégia. Nem precisa de advogado, então. Pelo menos já atuou dentro da questão jurídica. Se colocando esse histórico, né, aqui de Campinas, também você me cita, por exemplo, essa caça às bruxas. O professor Marcelo colocando no final aqui que essa tentativa de não existir uma interferência de um poder em relação ao outro, mas uma manutenção, de repente, né, do próprio sistema de direito, no que se refere a isso, aí você fala, realmente tem muita gente fazendo avaliações, né? Humberto Eco já tinha colocado há algum tempo, né, ele, lógico, depois faleceu, mas tinha colocado que a questão das redes sociais é complicada, porque isso autorizou qualquer pessoa dar pitaco sobre qualquer assunto. Né? Esse é um problema gravíssimo. Né? Você pega Zygmunt Bauman, por exemplo, e também traz essas dificuldades que a rede social ou o próprio Google
de coisas que nós nunca aprenderemos, né? Porque ter uma opinião diferente causa... não é reconhecido como opinião diferente, mas como uma ofensa, né? E como a gente coloca, por exemplo, vocês colocaram bem, a CPI da Covid tem uma base constitucional, né? Tem um objetivo, e o objetivo, a finalidade da CPI é exatamente fiscalizar, né? Para que haja um equilíbrio entre esses poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Hoje eu vi, por exemplo, alguém postando e falando, fora STF. Até parei para pensar o que significa, né? Se fosse fora algum ministro, mas tudo bem, fora STF, você traz assim, ou os gritos, né, os brados aí de intervenção militar, essas coisas todas. Tem coisa que cria um senso comum, e aí é difícil nós conversarmos sobre uma consciência coletiva a compreender, por exemplo, qual é o objetivo dessa CPI. Claramente, nós sabemos que tem um objetivo, né, por trás, que é um objetivo político da maioria, tanto do governo quanto aqueles que são da oposição, né? E o professor Leandro colocou, olha, não sou de direita, sou de esquerda, essa preocupação nossa, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né? Tudo que a gente conversa em relação ao direito vai envolver uma avaliação política e como resolução depois a gente não ser execrado aqui, nem como profissional, né, na advocacia ou como professor. Mas a gente precisa trazer algumas situações aqui para nós, porque a consciência coletiva ela vai depender naturalmente de uma consciência individual, como o próprio Emily Durkheim já havia citado há muito tempo e sinalizado sobre esse compromisso individual, esse compromisso nosso. Por que eu me refiro a isso? Porque a CPI da Covid, no contexto jurídico, ela está acontecendo, a manutenção pelo judiciário, para que ela realmente não tenha nenhum tipo de excesso, porque existe o poder da CPI de ouvir, de sugerir, de chamar a galera, de levar até lá. E se você não tem essa visão, né, que a CPI é exatamente jurídica, é uma visão de que você tem também uma tentativa de compromisso, nós chegaremos num problema, né? E o problema será um argumento, né, de força. Quer dizer, as pessoas não querem compreender que tudo que acontece no contexto jurídico, né? CPI, manifestação da STF, liberdade de expressão, e algumas coisas estão fora ou estão além dos limites do sistema de direito, e por isso algumas atuações, né, de todos esses poderes, que estão os 3 poderes que estão aí, para poder manter algum tipo de equilíbrio, ou pelo menos a harmonia que a Constituição Federal coloca ali, e independência, por isso que está aí. Porque quando eu coloco isso, dizendo o seguinte, é a preocupação do Leandro, né? A gente falar da CPI, olha, a gente não tem uma conotação política e tudo mais, mas quem está assistindo, e até nós de algum modo, se pode estar contra ou a favor, mas a gente tenta fazer aqui uma avaliação mais científica, né, do que pessoal. Então existe hoje em dia, nesse contexto todo, incluindo a CPI, um argumento de força. Não existe uma força do argumento de modo a demonstrar para a sociedade a importância desses poderes, dos 3 poderes, cada um individualmente e também no diálogo entre eles. Então existe um argumento de força, um argumento de imposição, né? E aí nós poderíamos trabalhar, por exemplo, qual é a força do argumento. E a força do argumento vai se referir a essa consciência individual, para ter uma consciência, então, coletiva, de compreender para que serve a CPI. Por que eu estou colocando isso? Porque, ao final, a gente vai acabar descobrindo o seguinte, será mesmo, Leandro, Marcelão, será que essa CPI vai trazer alguma coisa nova? Será que a CPI, ao final, realmente trará algo diferente daquilo que nós já sabemos? Todos nós já sabemos? Será mesmo? Né? Talvez não. Né? Talvez tenhamos só nós vamos documentar as coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Mas não existe absolutamente nada novo. Talvez a CPI ela sirva, né, dentro desse contexto jurídico e também para a prática da cidadania, para algumas pessoas tirarem dúvidas acerca da gestão, né, do parte executivo na época aqui, na pandemia que nós vivemos. Então, quer dizer, quem é a favor do governo, ou como alguns que eram a favor do governo anterior e de outros, com alguns não há nenhum tipo de diálogo, porque eles já têm, né, o seu herói, e há uma necessidade da sociedade sempre indicar um herói.
né, um herói jurídico como o Moro foi, e depois execrar o Moro, que também é uma necessidade social de você, né, anular aquilo que pode causar algum tipo de embaraço. Então ele foi um herói, agora já não é mais. E esses, por exemplo, que são a favor do presidente da República ou são contrários a favor do presidente anterior, da gestão anterior, para esses talvez a CPI seja utilizada politicamente, fazendo, né, essa disparidade, essa polarização. Mas aqueles que estão com dúvidas e têm uma necessidade de compreender o porquê da gestão e quais os impactos em todos os setores, porque a questão econômica está no contexto, né, jurídico, né, o desenvolvimento dos contratos, impactos, por exemplo, de responsabilidades criminais, responsabilidades fiscais, também está no contexto jurídico. Tudo que acontece, né, tudo está sendo avaliado, está no contexto jurídico, não tem uma questão só política. Mas para esses que têm algum tipo de dúvida, seria importante agora verificar como é que, pelo menos o governo, de uma forma geral, mas me refiro aqui ao Poder Executivo, né, o nosso presidente da República, como foi a atuação. Então, houve ou não gestão? Isso pode tirar algumas dúvidas e definir, por exemplo, uma mudança eleitoral em 2022. E aí, essa mudança eleitoral também traz consequências jurídicas. Então, uma ampliação ou não, né, econômica para a formação de novos contratos ou investimentos e assim por diante. Isso no contexto aqui nacional. Nós temos várias pessoas muito legais, a professora Adriana Delova. Adriana Delova é minha irmã, e é professora de Direito Tributário, uma matéria que eu não faço a menor ideia, né? Como funciona, assim como o penal. Seja bem-vinda aí. Então, a gente acaba encontrando essas dificuldades, né? Como você colocou, Marcelão, questões, tratados internacionais, assim, acaba virando um nomezinho decreto, né? Se colocar no Brasil, nosso sistema de direito interno, o nome tratado internacional, o pessoal fica meio assustado. Como é que um tratado internacional vai alcançar aqui na nossa vida? Então, acaba como decreto aqui. Nessa ideia do direito internacional, nós temos, por exemplo, o depoimento do ex-ministro, né, de Relações Exteriores, nosso amigo Ernesto Araújo. E aí, dali, como você colocou logo no início, a questão do estado do Amazonas, nós temos, por exemplo, atuações do ex-ministro, né, de Relações Exteriores, que impactou na economia, numa puta falta de gestão, em picuinhas, né, que ao invés de resolver problemas grandes, não resolveu problema algum antes da pandemia. E quando a pandemia veio, né, não bastava o problema interno, como, por parte do ministro, uma criação de problemas externamente, criando problemas com a China, com os Estados Unidos, problemas com um demônio, sei lá o quê. E no momento da pandemia, nós tivemos, por exemplo, a própria Venezuela, nossa vizinha aqui, ofertando insumos, e isso foi, né, trazido para nós, ofertando insumos para o Brasil, e por parte aqui, né, do ministério dele, não houve nenhum tipo de contato com a Venezuela para trazer esses insumos de avião. Quer dizer, os caras vieram por terra, meio que quase que forçados. Então há, né, um apontamento aqui que haverá uma repercussão jurídica muito grande. Quer dizer, o próprio depoimento do Ernesto Araújo, ele confirma, olha, realmente não fizemos nenhum tipo de contato. E ele não só diz isso, como diz também que o secretário, né, do Estado do Amazonas também não fez contato, porque não especificou, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, que mandaria oxigênio para lá. Falou, ninguém especificou o tipo de oxigênio, então é culpa lá do secretário, por isso um monte de gente morreu. Isso quer dizer, o ministro que deveria ter feito também não fez, porque o Ministério da Saúde também não fez, o ministro de Relações Exteriores também não fez, e aí jogou para o secretário, também não fez, do Estado do Amazonas. Quer dizer, nós tivemos aqui diversas irresponsabilidades, e isso vai ter uma repercussão criminal, e aí com os senhores, né, muito grande. Mas fora isso, infelizmente, estamos discutindo esses limites jurídicos, né? A questão da falta de solidariedade mesmo humana, que é um tema que se discute no direito internacional. Então não basta, né, nossa boa intenção como professores ou como gestores, às vezes tomar uma decisão, errando ou não, mas a falta de solidariedade. Quando você não tem isso, qualquer decisão que você tome, normalmente é uma decisão inclinada, ou provavelmente, para não incorrer na inclinação, você se omite para também se inclinar por uma questão política. Então não tem como discutir, né, a CPI do ponto de vista jurídico sem a interferência de uma avaliação, né, da ciência política, porque isso trará uma série de repercussões. Então nós
Nós temos visto, especialmente agora na CPI, você colocou, por exemplo, o Witzel hoje, debatendo boca com o senador Flávio Bolsonaro, né? E aí, chamando de moleque, ó, Bolsonaro é mimado, você já foi mimado, conhece a família, quer dizer, um governador, né, que prometeu resolver e tal, e aí tá tentando ali resolver seu problema pessoal que envolve corrupção, e o filho do presidente, como senador também representante, interferindo na fala de um cara que vai lá depor. Quer dizer, independentemente da questão dos limites jurídicos que envolve a CPI, nós temos aqui uma falta, às vezes, de educação básica, de ouvir o outro, de avaliar o porquê, que o objetivo é fiscalizar e saber o porquê das coisas, e não exatamente criar todo um furdunço, criar um teatro, né? Porque é isso que está acontecendo muitas vezes, o teatro, essa fumaça da CPI. E aí o Brasil já sabe, ó, vai acabar em pizza. Sim, vai acabar em pizza porque tudo que se fala na CPI ou no jornalismo, pelo menos uma boa parte, né, na mídia, ou de outros colegas, especialistas ou não na área, é uma ideia de sequestro das palavras. Você sequestra a palavra, em todo discurso a gente tem observado isso. Há um sequestro da palavra, você tira o sentido da palavra e utiliza a palavra para o seu bel prazer, para aquilo que você pretende. Isso nós chamamos de degeneração do direito. Nós vimos isso e vemos isso em todo canto. Está sequestrando palavra, e aí o discurso, fica esse discurso vazio ou com outro sentido. Isso causará problemas, querendo ou não, independentemente, Marcelo, do que vai acontecer agora com a Covid, apesar da CPI, como a gente já colocou aqui, isso já causou problemas para o presidente da República, reeleição, para os seus interesses políticos, já causou problema, né? Agora, uma outra situação que foi colocada também no depoimento é a questão, por exemplo, do Dimas, né, Covas, ali do Instituto Butantan. Quer dizer, será que é uma irresponsabilidade? Pô, você tem lá o Coronavac disponível, e aí com essa rixa política, né, de presidente da República com o governador de São Paulo, não houve a compra do Coronavac lá do Instituto Butantan. Quer dizer, a gente está em torno da CPI como se ela fosse resolver, né, os nossos problemas. E aí vem várias outras perguntas, né? O que a gente pretende, como a gente pretende resolver isso? De que maneira nós poderíamos resolver isso? A primeira coisa é exatamente reconhecer a importância das instituições, desses poderes todos, e saber o que acontece em cada um deles, com algum tipo de respeito, né? Com algum tipo de consideração, é o que a gente tem tentado trazer. Então, basicamente, a CPI, a questão principal, comprou ou não comprou? Né? Por que deixou de comprar? Daí está sendo discutido, né? A gente já fala daqui a pouco mais um pouquinho aí. Exato, infelizmente, aquela história, Delova, enquanto a CPI vai rodando aí, né, alguns estão falando, essa CPI é um circo, é só para aparecer e tal, enquanto a CPI está lá fazendo o trabalho dela, a doença continua avançando, né? Enquanto a vacinação está indo aí a trancos e barrancos, a doença continua andando aí em alta velocidade, infelizmente produzindo muitas mortes por dia ainda. Agora, voltando lá para a CPI, doutor Leandro, a gente vê que vários, como você disse aí na sua fala anterior, ingressaram com habeas corpus para depor como acusado, não como testemunha, ou com o direito de não se autoincriminar. Mas isso tudo, doutor Leandro, acontece porque a CPI pode prender alguém? A função da CPI é investigar só, não é isso? Mas ela pode prender alguém? Como é que funciona essa prisão quando é feita pela CPI? Marcelo, a CPI ela não pode prender. Às vezes confunde. O que acontece? A legislação processual penal ela autoriza qualquer do povo pode prender. Então, o que eles fazem? Quando a pessoa vai depor como testemunha, ela automaticamente é confrontada com uma situação ou com uma determinada prova e ela se contradiz ou tenta inventar uma história fantasiosa, ela incide no crime de falso testemunho. E ao incidir no crime de falso testemunho, automaticamente pode ser dado a voz de prisão a essa pessoa, a essa testemunha. Ou seja, não que o presidente ou a comissão
que compõem a CPI, ela possa decretar a prisão de alguém. Isso não existe. A decretação da prisão, ela é inerente ao Poder Judiciário. Ela emana de um juiz, emana de uma decisão judicial. Agora, quando você depara com uma situação em flagrante ali, qualquer do povo pode. O agente de segurança pública tem um dever de ofício. Nesse caso, sendo feita dada a voz de prisão, é conduzida à autoridade policial e lá é feito o auto de prisão em flagrante, né? Muito bem. Então, quando a CPI prende, ela está, na verdade, prendendo em flagrante. Age como qualquer do povo, apreende, leva até a delegacia de polícia e lá se lavra o auto de prisão em flagrante e se adota as medidas judiciais que forem cabíveis ao caso. Outra questão, doutor Leandro, é o comparecimento de advogado. A parte que vai prestar o depoimento lá na CPI pode ir acompanhado de advogado? Tem todo o direito de ser acompanhado pelo advogado. O doutor Renato falou a respeito do depoimento do ex-governador hoje, do Wilson Witzel, né? E o bate-boca que teve entre ele e o Luiz Flávio Bolsonaro, não é isso? Os dois começaram a bater boca, um falou que é mimado, o outro falou que ele está respondendo criminalmente, que é ladrão, aquelas coisas típicas de político, né? Uma troca ali de elogio entre um e o outro ali, que, né, dá gosto de ver. O engraçado, fazendo uma crítica aqui, isso que eu acho interessante, tinha um advogado acompanhando o ex-governador Wilson. Ele estava sentado ao lado dele. Eu achei muito interessante a postura do advogado. Eu estou fazendo uma crítica aqui, mas assim de maneira estritamente profissional. Não estou levando nada para o lado pessoal, isso deixa bem claro, né? Mas, particularmente, eu achei que a inércia do advogado ali foi algo assim assustador. Por quê? Porque ele já tinha uma ordem judicial favorável ao cliente dele. Você estava colocando o teu cliente ali numa situação extremamente vexatória. Você tem decisão do Supremo, você tem texto constitucional, a questão da exposição da imagem, de situação vexatória, você tem as garantias constitucionais, você tem os tratados internacionais. Então, você tem ali um desdobramento de vários critérios ali que te favorecem, que te protegem, que blindam o teu cliente. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ela prevê a prerrogativa do advogado em interceder. Ele pode interceder em qualquer ato onde o cliente está sendo ali violado as suas garantias. Isso é atribuição, é a prerrogativa do advogado. E se o advogado permanece ali sentado como mera peça decorativa, eu acho melhor ele ficar assistindo em casa, porque não adianta ele ir ali. É um direito, de novo, só respondendo de maneira bem objetiva e clara, é um direito do investigado, do depoente, da testemunha, que vai ser ouvido em uma comissão parlamentar de inquérito, ser acompanhada por um advogado. Por que é um direito dele? Isso é previsto na Lei 9.406, né? Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais. O advogado consegue fazer com que as garantias individuais sejam respeitadas, o que particularmente não é uma prática usual lá no Senado, né? Isso daí o pessoal, a gente observa, infelizmente, algumas coisas absurdas, né? Exatamente. Então, o advogado, doutor Leandro, é indispensável à administração da justiça, e isso não é uma frase jogada lá de qualquer forma na Constituição Federal. Existe toda uma regulamentação acerca disso, e o advogado pode sim se manifestar, orientar o seu cliente e contrapor a autoridade que eventualmente estiver extrapolando aí os limites, não é? E mais, se o depoente ou o investigado ele ser questionado por um determinado assunto, ele tem todo o direito a se reportar ao advogado dele. Fala, doutor, eu respondo essa pergunta, não respondo, o que o senhor acha? É um direito dele de se consultar com o seu advogado. Então, às vezes a pessoa pensa que o advogado é mera peça decorativa. E não é, né? Isso daí é coisa assim, já ultrapassada há muito tempo, né? Eu só ia acrescentar uma coisa, vou falar até do professor Renato, que é assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela investiga fato determinado. Então, a gente tem a questão da Covid. A gente está investigando isso, ela é forjada nessa situação. Agora, é impressionante o despreparo do pessoal ali dos senadores, né? Por quê? Eles começam a inquirir, por exemplo,
cientistas, eles começam a incluir médicos, infectologistas, eles começam a incluir pessoas que estão ali com um conhecimento técnico muito superior ao deles, e esquecem a questão, por exemplo, da esfera administrativa, do que deixaram de fazer, do que foi feito. Eles fazem questionamento estritamente técnicos. É mais ou menos como se eu começasse a perguntar para o professor Renato, ou para o professor Marcelo, a respeito de energia nuclear. Eu não conheço absolutamente nada, eu sou um zero à esquerda. Agora, do mesmo modo a questão da medicina, a gente tem uma limitação. E eles não estão nem aí, eles começam a defender teses como se estivesse defendendo teses de mestrado, de doutorado, com um conhecimento de causa impressionante, né? Exatamente, isso é aquela história que a gente estava falando, né, Delova? Hoje todo mundo é especialista em todas as áreas, principalmente quando você está atrás de um computador, ou do celular, né? Aí você fala o que quiser. Você é desde técnico de futebol até especialista aí em medicina nuclear, doutor Leandro. Delova, nosso tempo infelizmente está acabando, já está passando voando, aí a gente nem percebe. Mas eu gostaria que você fizesse uma análise ainda, por último, Delova, a respeito de uma alegação, claro, que o governo vem utilizando e que eu, como advogado, embora criminalista, mas fico bastante preocupado, porque eu vejo que é óbvio que os laboratórios eles têm um interesse financeiro também, não é claro? Eles vão produzir vacina, mas não são aí entidades de caridade. Eles querem, obviamente, vender para o governo e obter com isso um lucro até para continuar com as pesquisas, desenvolver, sim, vacinar e curar a doença, mas não podemos nos esquecer que eles objetivam o lucro. E eu vi, Delova, que nos contratos que essas empresas querem firmar com o governo, eles colocam sempre uma cláusula isentando a responsabilidade de eventuais efeitos colaterais. Então, será que a preocupação do governo não seria um pouco essa também, não é? Até o pessoal brinca aí falando, vai que eu viro jacaré depois, não é? Assina um contrato lá com a empresa isentando de responsabilidade e aí tem efeitos colaterais graves que de repente não se sabe. Daria para o governo usar isso como justificativa para não ter assinado esses contratos que hoje vêm à tona aí? A gente sabe que virou meme, inclusive, a questão lá da Pfizer, não é? Dizem que, se sua namorada fosse igual a Pfizer, né? Queria eu ter uma namorada igual a Pfizer, alguma coisa nesse sentido. Tem fundamento essa preocupação do governo ou, ante a situação excepcional, Delova, tendo em vista aí esse número exorbitante de pessoas morrendo, é uma situação excepcional e, portanto, você trata como situação excepcional e paciência, manda ver, assina o contrato. Exato, Marcelo. O que você coloca, por exemplo, esse aí, tem vários, mas esse aí foi um dos argumentos, acho que do ex-ministro Pazuello, né, colocando para nós, olha, o governo não fechou, porque nós tínhamos umas cláusulas que não garantiam exatamente, absolutamente nada, o dinheiro era muito alto o valor, e também estava isentando ali, né, os laboratórios, eventualmente, de um efeito colateral. Né? Esses foram exatamente os argumentos colocados ali do governo por parte do Pazuello. Ele até colocou isso. Quando você compara esses argumentos, pelo menos avalia, comparado às outras ações do próprio governo, né, com a cloroquina e tudo mais, então nós tivemos investimentos paralelos com um cemitério de cloroquina agora, não sabemos o que vai fazer exatamente, quer dizer, não se justifica, porque os erros foram maiores, os gastos também, do ponto de vista econômico, o peso é muito maior do que você simplesmente alegar que não fechou o contrato em razão dessas imposições ali por parte do laboratório. Por óbvio, sendo uma vacina nova, em cima da hora, aquele monte de coisa, qual é a garantia de colocar no contrato? Nós vamos nos responsabilizar com os efeitos colaterais. Como você coloca, é uma situação extraordinária, não dá para saber exatamente qual é o resultado, mas num comparativo científico, e aí é interessante que nós afirmamos isso aqui, Leandro, Marcelo, que há um fundamento científico
de uma situação, né, de um medicamento em relação a outro medicamento. Não seria eu, você, ninguém aqui para poder dizer sim ou não com base no fundamento jurídico contratual. Ah, não fizemos por causa disso. Né? Não foi exatamente isso que aconteceu. Não só o investimento em cloroquina, mas também com uma intermediação do presidente diretamente, né, com o pessoal da Índia, para trazer os insumos para cá, para determinados laboratórios, 2 laboratórios específicos. Quer dizer, nós temos aqui quase que, ou temos efetivamente, um tráfico de influência por parte do presidente da República, quando ele faz a intermediação, né, para 2 laboratórios com a Índia para determinados insumos. Né? Esse é um grande problema. Então veja que esses problemas e alegações contratuais acabam sendo pequenos, né, e fica até feio para o Pazuello e para o governo alegar exatamente isso. Veja, a presença do advogado é importante, a gente colocou lá, voltando para a comissão, é importante mesmo, porque o papel da comissão é respeitar pessoas. Então tem que fazer o quê? Sistematizar, né, tudo que está sendo colocado lá, documentos, qual é a responsabilidade do governo federal em relação ao enfrentamento dessa pandemia. E a gente percebeu nesse trato, no geral, esse é o argumento que você colocou, né, Marcelo? Foi um deles mesmo. Já caiu por terra, porque no comparativo seria melhor pagar até o dobro do que estava sendo cobrado, que nós sairíamos bem, né? E nessa diminuição do número de mortos, o pessoal está usando na mesinha, né, como um incentivo político. Nesse problema todo de mortos e tudo mais, no trato de pessoas, com o advogado lá, nós tivemos 2 situações, pelo menos gritantes, que foi o depoimento da Nise, né, Yamaguchi, e depois lá também da Luana, né, Luana Araújo, doutora Luana Araújo. Então, quer dizer, em relação ao papel do advogado, nem precisaria se as pessoas tivessem o mínimo de trato. Né? A humilhação que ela teve sendo, por exemplo, médica, se ela é a favor de cloroquina ou não, se tem fundamento ou não, o trato, né, das pessoas em relação a ela, e o advogado, de repente, se tivesse um advogado, pudesse realmente intervir, né, tem que ser combativo e enérgico, para evitar o trato. Se ela tem um posicionamento, o governo tem um posicionamento, é desnecessário aquele tipo de trato para uma profissional, né, gabaritária e tudo mais, e também da idade dela, como pessoa, como cidadã. Por outro lado, houve um tratamento totalmente diferenciado no que se refere à doutora Luana Araújo, que também depôs e tudo mais, mas todo mundo aplaudiu. Mas, acho que no começo do ano, ou ano passado, também houve, por parte dessa Luana, a defesa da não utilização de máscara por pessoas que não apresentavam. Quer dizer, a sociedade tem essa coisa de fazer ter o herói, escolher um herói em detrimento de outro. Ah, esse é o melhor professor, mas não é porque você é o melhor porque ele gosta. Porque naturalmente isso será utilizado contra o professor que a pessoa não gosta, né? Então, esse trato com a figura do advogado lá poderia ser evitado também, né? Então, a gente acaba vendo que a CPI da Covid, aquele teatro, vai envolver todas essas discussões, e a falta do advogado lá realmente traz um monte de problema. Alegações jurídicas como essa contratual que você colocou para nós, que foi do Pazuello, também é um grande problema, né? É uma grande falácia. Como a merda está pronta, explodiu tudo, Marcelo, Leandro. Agora, o que o governo fizer a partir daqui, como a casa caiu geral, então é bem provável que as decisões sejam menos populistas. Talvez do ponto de vista econômico isso seja positivo. Não tem mais nada a perder, ferrou, caiu a casa, talvez a economia possa se desenvolver. E também tendo repercussão aqui no ponto de vista político. Em relação à economia, já lembro, né, na questão da live, mas uma coisa tem que ficar clara: esse aumento do primeiro trimestre, né, do PIB do Brasil é uma grande ilusão, porque é um comparativo a determinados trimestres que já estavam em fase de pandemia, então já estavam baixos. Então, esse aumento do PIB não é uma melhora da economia. Assim como no governo Bolsonaro, como teve também lá do Lula e da Dilma, ambos os governos tiveram sortes em relação a algumas sortes econômicas, né? Que é o commodity, por exemplo, mão de obra, e lá atrás ainda teve o pré-sal que apareceu do nada. Então, quer dizer, a valorização das commodities fizeram com que a economia se mantivesse. Quer dizer, a CPI da Covid poderia ferrar do ponto de vista econômico, mas o Brasil se sustenta sozinho, né? Ele tem força suficiente, tem cidadãos de bem, pacíficos, inteligentes. Nós temos tudo para ser o maior e melhor país do mundo. Sem dúvida. Precisamos aí que o povo entenda a importância dos órgãos oficiais, né, das instituições, e entenda o seu papel também, né, de cobrança, que isso é fundamental.
Doutor Leandro, gostaria aí mais uma vez de agradecer bastante a sua participação, não é? E passo aí para as suas considerações finais, uma vez que nós já estamos com o tempo mais do que esgotado. Eu gostaria de agradecer, Marcelo, pelo convite, mais uma vez, participar da reunião contigo, né? Prazer em conhecer o professor Renato. Queria cumprimentá-lo pela exposição. Realmente foi algo assim surpreendente. Algumas colocações aqui típicas e dignas de um bom professor, de um excelente professor. E boa noite a todos os presentes, boa noite, Marcelo, boa noite, professor, e até uma próxima, se Deus quiser, e espero que a CPI não acabe em pizza, né? Para variar mais um pouco. Vamos aguardando. Professor Renato Delova, agradeço aí mais uma vez sua disponibilidade. Vejam aí que passou uma hora, mais de uma hora de live, nem percebemos, porque o papo é muito agradável, muito interessante e, claro, apesar de eventuais divergências políticas, o importante é trazer isso para debate, não é? Porque, lembrando, pessoal, que nós parece que estamos vivendo hoje numa sociedade polarizada, onde você tem um pensamento é inimigo de quem tem pensamento contrário. E, na verdade, no direito, a gente aprende e ensina isso para os alunos durante 5 anos da faculdade. E presenciamos dia a dia, não é, que não pode ser assim. Eu sou advogado criminalista em 97% dos casos, todo lado da defesa, mas não por isso sou inimigo do promotor de justiça que está fazendo acusação. Então, precisamos aí ter uma sociedade mais racional e aceitar e ouvir o outro lado, né, Delova? E passo aí para suas considerações finais também, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade. Marcelo, obrigado pelo convite, gentil convite, participar aqui do Direito Penal em Debate, conhecer também o professor Leandro. É uma grande honra, o carinho é recíproco, vamos ver se te marca as próximas. E em breve, de repente, um café ou até um vinho. Obrigado. Vamos sim, com certeza, professor Delova. E agradeço a participação de todos, lembrando que a Delova Educacional emitirá um certificado para todos que nos acompanharam aqui na live. Então, só agora, terminando a live, já mande um e-mail para delovaeducacional@gmail.com, que o professor Delova vai providenciar o certificado com assinatura digital e devolve para vocês no e-mail de vocês, que muitos alunos aí precisam desse certificado para contar horas complementares lá no estágio da faculdade. E gostaria de dizer também que, apesar da CPI da Covid estar tramitando e vai tramitar aí, muitos outros episódios virão sobre essa questão da CPI da Covid, infelizmente a doença não parou. Ela continua avançando e fazendo muitas vítimas. Por isso, pessoal, é muito importante que vocês sigam as recomendações técnicas. Não sou eu advogado, não é o professor Delova, não é o doutor Leandro que está fazendo. São os médicos que entendem efetivamente do assunto. Então, por favor, evitem aglomerações, não é? Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, sempre que possível, gente. Justamente para evitar a propagação dessa doença terrível que já fez aí quase 500 mil de mortes só aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez a todos. E vamos marcar sim, Delova, vamos marcar um vinho, vamos marcar um café, melhorando essa situação da pandemia. Nós, com certeza, vamos nos encontrar pessoalmente. Leandro Delova e a todos que nos acompanharam, um grande abraço e saúde para todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.